Quero agradecer você ter retornado para ter a continuidade dos nossos vídeos. No vídeo anterior, se você não assistiu, eu queria pedir que você voltasse lá, assistisse. Nós falamos acerca de Deus criou o homem à imagem de Deus e o homem pode ser a semelhança de Deus. Fiz uma breve reflexão sobre a igreja. Será que nossa igreja tem orientado os cristãos na direção certa? Se você é um líder religioso, volta lá, assiste aquele vídeo, faz essa reflexão para a gente continuar agora. Nós vamos falar agora sobre a queda de Satanás, como aconteceu essa queda, o propósito de Deus nessa criação. Então, para você entender a mensagem do propósito de Deus na criação, é necessário entender a queda de Satanás e por que Deus criou o homem, para que Deus criou o homem, que nós vamos ver nos próximos vídeos. Em Ezequiel, no capítulo 28, abre aí a tua Bíblia comigo, Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11, a Bíblia cristã nos diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim, Filho do homem, ergue um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Então fala de uma criatura aqui, né? Eu vou dar uma paradinha bem aqui para a gente começar a analisar essa primeira parte. Ele fala do rei de Tiro. Esse aqui é o profeta Ezequiel. Ele recebe uma visão da parte de Deus. E nessa visão, ele começa falando, achando que ele está falando do rei de Tiro, né? Só que, quando ele começa a receber a revelação da parte de Deus, ele diz: você era modelo de perfeição. Será que era Tiro que era modelo de perfeição? O rei de Tiro? Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Será que o rei de Tiro é que era assim? Você estava no Éden, o rei de Tiro estava no Éden. Aí nós já sabemos que não é do rei de Tiro que ele está falando. Ele está falando de algum ser que foi criatura de Deus, foi criado por Deus, porque lá embaixo ele fala: você foi criado pelo Deus. E ele estava também no Éden. Então o rei de Tiro não estava no Éden. Mas quem é que estava no Éden, né? Vamos continuar a leitura. Você foi ungido como um querubim guardião. Pronto. Então nós estamos falando de um querubim guardião. Pois para isso eu o determinei. Então Deus criou um querubim guardião e determinou que ele fosse guardião. E ele morava onde? Ele estava onde? Num Éden. E que Éden era esse? Esse Éden tinha essas pedras preciosas todas. Se nós olharmos essas pedras preciosas e nós fizermos a leitura lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 21, que fala acerca da Nova Jerusalém, né, a descida da Nova Jerusalém, nós vamos ver que são as mesmas pedras preciosas que estão na Nova Jerusalém. Então existia já um Éden celestial. Já estava preparado um Éden celestial e Deus preparou esse Éden para um objetivo, que nós vamos falar lá na frente sobre isso. Não vou falar agora, não é o objetivo agora. Mas Deus já tinha um Éden e Deus criou um querubim guardião para esse Éden. A palavra aqui nos é muito clara. E aí esse querubim guardião, o que aconteceu com ele? Continuando lendo o texto: você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Olha só, se achou maldade nesse querubim. Por isso, por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra,
fiz de você um espetáculo para os reis. Então a palavra de Deus diz aqui que esse querubim ficou com um coração orgulhoso e que esse querubim se corrompeu e que esse querubim quis se tornar em algo que foi necessário Deus lançar ele fora. Foi necessário Deus guerrear com ele. E ele foi lançado para onde? Guarda esse detalhe aí. Ele foi lançado de algum lugar onde ele estava, do Éden. Ele estava num Éden celestial e ele foi lançado para a terra. Então guarda isso aí. Ainda não estamos falando da criação da terra. Estamos falando de algo que estava no Éden e foi lançado para a terra. Mas vamos conectar com outras passagens bíblicas. Tá? Vamos ler agora Isaías no capítulo 14, no versículo de 11 a 15. Sua sabedoria foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada! Como foi atirada à terra, você que derrubava as nações, você que dizia em seu coração, subirei aos céus. Olha esse detalhe. Você que dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol você será lançado. Irá ao fundo do abismo. Então aqui a Bíblia fala que esse ser aqui que Isaías está falando também quis ser igual a Deus e quis construir um reino para ele, um trono, né? Um trono acima do de Deus. E aí Deus teve que guerrear com esse ser e também o precipitou para a terra. Da mesma forma que Ezequiel fala no texto dele. Só que a gente precisa entender um detalhe. Mas, William, você acredita nessa história? Isso é só uma ilustração. Olha o detalhe. O livro de Ezequiel, ele foi escrito mais ou menos no ano 593 a.C. Ele terminou de ser escrito mais ou menos em 571 a.C. E o livro de Isaías foi escrito no ano de 740 a.C. até 681. Dois autores diferentes, dois tempos completamente distantes, e os dois moravam em cidades diferentes. Ezequiel morava em Jerusalém. Aliás, Ezequiel estava no exílio na Babilônia. E Isaías morava em Jerusalém. Então eles estavam em cidades diferentes, viveram tempos diferentes, eram de famílias diferentes e falaram a mesma coisa. Nós só podemos entender que isso foi revelação de Deus. E que Deus estava falando de um anjo caído. E esse anjo caído tem nome. O nome dele é Lúcifer. O nome dele é Satanás. Nós precisamos desmascarar esse anjo. Porque esse anjo continua trabalhando até os dias de hoje. Então, a partir de agora, nós vamos dar nome para ele. O nome dele é Satanás, é Lúcifer. Agora nós vamos conectar com outro texto bíblico. Nós vamos ler o livro de Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 4. O livro de Apocalipse 12, 4 fala: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então aqui fala de um dragão que arrastou consigo, ou seja, convenceu 1/3 das estrelas do céu e lançou essas 1/3 das estrelas do céu na terra. Indo um pouquinho mais adiante, a gente vê aí a partir do versículo 7 o seguinte: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes, ou seja, o dragão e os seus anjos, não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados aonde? Na terra novamente. Então veja o tempo todo que nessa guerra
entre Deus e Satanás, Satanás perde e ele é lançado para a terra. E aí começa a nossa missão. E é aqui que eu quero encaixar a nossa missão. Por quê? Porque Ezequiel, que foi escrito 500 anos antes de Cristo, Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Cristo, o livro do Apocalipse, que foi escrito por João na ilha de Patmos, aproximadamente 70 anos antes de Cristo, 70, 90 anos depois de Cristo, aliás. João é um discípulo de Jesus, é um apóstolo. Ele escreveu o livro do Apocalipse depois que Jesus veio à Terra e fala a mesma história, conta a mesma história que Ezequiel e que Isaías contou, que Ezequiel e que Isaías falou. Então nós podemos, deixa eu apertar aqui que caiu a câmera, desculpa, é vídeo amador. Então vamos continuar. Então ele conta a mesma história que foi contada por Isaías, que foi contada por Ezequiel. Veja que existe um anjo caído na terra agora. E aí a Bíblia nos fala lá em Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, que era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, agora existe uma terra sem forma e vazia e existem trevas que cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus, olha só, o Espírito de Deus estava antes da criação do homem e ele se movia sobre a face das águas. Existem águas ali, existe um abismo e agora a terra está sem forma e vazia. Eu gostaria de lembrar a você que o estado da matéria que é sem forma e vazia é o estado gasoso. E existe uma teoria que é a mais aceita no mundo científico, que fala que os dinossauros eles foram destruídos por um grande meteoro, talvez até um outro planeta, que veio e se chocou contra a Terra. E quando ele se chocou contra a Terra, ele abriu um grande abismo na Terra. E esse grande abismo levantou uma grande nuvem de poeira por toda a Terra. E essa grande... Não perca a continuidade desta mensagem que nós vamos fazer no próximo vídeo, na quarta-feira. Nós temos vídeos todo domingo e toda quarta-feira. Por isso, se inscreve aí no nosso canal, liga o sininho de notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. E nós vamos dar continuidade a essa mensagem falando sobre como foi a criação do homem, por que Deus criou o homem, que nós já aprendemos agora um pouquinho, e para que Deus criou o homem, qual o objetivo que o homem foi criado, qual a missão, o propósito dessa criação. Então nós vamos aprender tudo isso no próximo vídeo, não perde, na próxima postagem, liga o sininho de notificações, aperta aí no botão de se inscrever e eu te aguardo lá.